Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A gente tem aqui a resolução de mais uma questão envolvendo equação, eu diria até função trigonométrica, tá? Porque as duas coisas, né? Função e equação meio que se confundem. Então o que é que ele quer aqui? Ele quer que a gente determine em quais meses a receita foi de R$ 52.000, tá bom? Então, eu já sei, pelo enunciado da questão, que RM representa a receita e que M indica o mês ou os meses, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir, ó, esse 52.000, tá? Aqui por RM. Só que tem um detalhe, eu não vou botar 52.000 com os 3 zeros assim, tá? Por quê? Porque ele já está me dizendo aqui que é em milhares de reais. Então, esses 40 aqui também, ó, eles já são em milhares de reais. Tá bom? Então, vai ficar 52 igual a 40 mais 12 cosseno MP sobre 2. Pronto. Esse 40 eu vou passar para a esquerda, subtraindo. Então, vai ficar 52 menos 40 igual a 12 cosseno de MP sobre 2. Aqui vai dar 12 igual a 12 cosseno de MP sobre 2. Eu vou poder simplificar isso aqui, ó, 12 com 12. Só que quando eu faço essa simplificação, do lado esquerdo fica 1, tá? Tem muito aluno que gosta de dizer que ficou 0 lá. Não, fica 1, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Se concentra nisso aqui que eu vou fazer, ó. Faz de conta que eu apaguei essa parte aqui, tá? Que não tem ela, tá bom? E pensa assim comigo. Onde é que o cosseno é igual a 1? E aí eu trouxe para vocês aqui o ciclo trigonométrico. Por quê? Porque você precisa lembrar que o cosseno é 1 aqui nessa posição. E nessa posição, a gente tem que ângulo? A gente tem 0 grau. Tem também 360 graus, mas eu não vou me preocupar com ele agora. Eu quero que você foque em 0 grau. Então, o cosseno é 1 em 0 grau. Então, eu vou voltar para cá e vou fazer assim, ó. No lugar do 1, eu vou botar só isso aqui, ó. Cosseno de 0 grau é igual a cosseno de MP sobre 2. Tá bom? Outro detalhe importante. Você está vendo que aqui está em π, ó. Quando está em π, volto para o círculo. Se a gente for numerar, graduar esse ciclo em radiano, a gente não chama mais de 0 grau, a gente chama só de 0. Aí vai ficar aqui 0, lá em cima vai ficar π sobre 2, que é 90 graus. Aqui vai ficar π e assim sucessivamente. E aquele 360 que eu coloquei anteriormente vira 2π. Tudo bem? Aí, por falar em 2π, aí agora eu vou fazer uma outra consideração aqui. Bom, cada volta que a gente dá num ciclo, a gente sabe que equivale a 360 graus, né? Isso aí é simples de qualquer aluno entender, né? Então, se eu dou uma volta, eu percorri 360 graus, certo? Então, se eu dei uma volta, 360 graus. Se eu der duas voltas, é 2 vezes 360, que vai dar 720. Ou seja, eu coloquei uma letra aqui, ó, que essa letra significa a quantidade de voltas. Então, se for uma volta, 1 vezes 360. Duas voltas, 2 vezes 360. Três voltas, 3 vezes 360 e assim sucessivamente. Mas, lembra que eu falei agora há pouco que a questão está usando π? Então, o que é que vai acontecer? A gente não vai usar essa anotação aqui. A gente vai usar uma anotação que substitui o 360 por radiano, que é 2π. Tá vendo? Porém, a maioria dos autores não escreve dessa forma aqui, e sim da forma que está aqui do lado direito, 2kπ. Tá bom? Pronto. Com isso, volto lá para a questão. Então, cosseno, onde é que o cosseno, peraí, onde é que o cosseno
é 0. Perdão, é 1. No cosseno é 1. O cosseno é 1. Aqui, ó. O cosseno é igual a 1 quando você está olhando para o cosseno de 0. Tudo bem até aqui? Pronto. Aí você precisa pensar assim. O cosseno de 0 é 0. Então você está em que grau? Você está em 0, certo? Então vamos botar isso aqui do lado. Então você está lá em 0 grau. Mas toda vez que você der uma volta, ou duas, ou três, ou quatro, você cai lá no mesmo local. Então eu vou botar isso aqui, ó, mais 2 kπ. Lembra que eu falei aqui, ó, que isso aqui representa a quantidade de voltas. Eu poderia usar esse aqui de cima, mas não vou usar porque a questão está em radiano. Pronto. Então, toda vez que eu der várias voltas, eu vou parar onde? Eu vou parar aqui em 0, que é o mesmo 0 grau, tá? Então, vou repetir agora o lado direito. Igual... um detalhe aqui que eu havia esquecido. Como aqui, ó, como aqui, ó, tem a palavra cosseno, e aqui tem a palavra cosseno também, ó, eu já posso cortar aqui, ó, tá bom? Então, corta aqui, corta aqui. Então, esse é 0 grau, mas eu posso dar voltas nele, então vai ficar assim, ó, 0 mais 2 kπ, beleza? E aí eu vou repetir agora o lado direito. O lado direito que ficou foi quem? mπ sobre 2. Beleza. Esse 0 não tem utilidade nenhuma aqui. Então, eu vou reescrever lá embaixo assim, ó. 2 kπ mais, perdão, mais não, igual a mπ sobre 2. Vou colocar um umzinho imaginário aqui, vamos fazer meio pelos extremos. Aí vai ficar assim, ó. 4 kπ igual a mπ. O que é que tem do lado direito e do lado esquerdo? Π. Então, eu vou cortar. Consequentemente, ficou isso, ó. Ficou 4K igual a M. Beleza, aqui eu não faço mais nada. Aí pensa assim, a gente viu aqui, ó, que ele está dizendo que M representa os meses, ó. Ele está dizendo isso aqui, ó. Vou voltar na outra imagem, ó. Em que M1 representa o mês de janeiro, M2 representa fevereiro e assim por diante. Ou seja, M representa os meses, certo? Mas aí você viu que eu falei aqui que K representa a quantidade de voltas? Se você falar que K é uma volta, K2, duas voltas, então o que é que acontece? Você só pode dar, já que a gente está falando de meses, voltas positivas, né? Aqui seria um outro detalhe para uma outra aula a gente falar sobre voltas negativas, mas em trigonometria isso é possível. Já que K tem que ser um número positivo, então você poderia botar aqui 1. Se você botar 1, vai ficar 4 vezes 1. Então, se você botar 1, se K for 1, então M é igual a 4. Se K for 2, o M vai ser igual a 8. Por que que o M vai ser 8? Muito simples, né? Porque você vai fazer 4 vezes 2 aqui. Se K for 3, o M vai ser igual a 12. Aí você para e pensa, a gente está falando de meses. Eu não vou usar K igual a 4. Por quê? Porque daria 16. E aí o que é que acontece? Eu até posso pensar em K como 4 e 16 a resposta. Mas aí talvez confunda a sua mente. Então pensa assim, para aqui, por que que eu vou parar aqui? Porque os meses do ano, eles terminam em que mês? No mês 12. Então, consequentemente, esses são os meses, ó. Então, a gente tem o mês 4, mês 8 e mês 12. Esse 4K aqui, ó, preste atenção na frase que eu vou dizer. Esse 4K, como tem o 4 aqui, ó, isso implica que os meses são múltiplos de 4. Quem são os meses múltiplos de 4? A gente tem abril, que é o quarto mês, a gente tem agosto, que é o oitavo mês, e a gente tem dezembro, que é o 12º mês. Com isso, o nosso gabarito fica abril, agosto e dezembro. Tá bom? Espero que tenham gostado. Sucesso pra gente. Até a próxima.